Olá, uma ótima tarde para você. Obras realizadas pela Rumo no bairro 31 de Março é motivo de preocupação pelos moradores. Por conta disso, o vereador Topete solicitou a abertura de uma SEV. As obras do novo viaduto que estão sendo realizadas no bairro do 31 de Março estão trazendo uma certa preocupação dos moradores do local. Em sessão plenária, o vereador Topete pediu a formação de uma comissão especial de vereadores para promover diálogo com a empresa Rumo Logística, a Associação de Moradores do Bairro e órgãos competentes da Prefeitura, para buscar esclarecimentos e soluções para os impactos das obras. Vários moradores, alguns têm algum entendimento e outros não têm o que vai ser feito ali. A gente sabe que é uma reforma do viaduto e está sendo usado ali o espaço do campo do 31 de março. E o que vai ser feito na contrapartida? Até então, algumas pessoas podem entender e outras não sabem o que pode acontecer ali. Então, eu fui procurado, então vou montar essa comissão para a gente traga a empresa Rumo aqui para ela explicar o que está acontecendo ali. Não basta ela chegar lá e entrar lá, tudo bem. Ela não entrar lá sem ter alguém que autorizasse para ela entrar lá. Só que muitos ali do bairro não sabem o que vai ser feito depois. Se vai voltar ao campo, se vai fazer outra coisa. Então, por isso que me procuraram, que eu montei essa comissão. Pedi aí aos vereadores, alguns que me dessem esse apoio aí. Até o próprio vereador Carioca, que faz parte ali tem uma convivência com o pessoal ali da Sociedade do 31 de Março, que vem aqui nessa casa para esclarecer para a gente, que já tira a dúvida da população. Porque em paralelo tem uma outra entidade ali, uma outra associação que foi criada dentro do bairro, e eles estão querendo saber o que de fato vai ser feito ali no campo 31 de março, que até agora é só boato. Que vai ser minicampo, que vai ser isso, que vai ser aquilo. Então a gente precisa da transparência tanto da prefeitura, da entidade e da empresa Rumo, o que vai ser feito na contrapartida para a população ali do bairro do 31 de março. Confira outros assuntos do dia. Vereador Topete solicita estudos para a cobertura de quadras esportivas de Cubatão. Começa a funcionar hoje a nova modalidade do Pix automático. Teremos ainda a nossa previsão do tempo, as notícias do esporte com Lucas Sena e segunda-feira é dia do quadro Saúde Plena com a psicóloga Lidiane Chaves. E assim, começamos mais uma semana do mês, segunda-feira, 16 de junho de 2025, juntos com mais uma edição do seu N1. A partir de hoje, beneficiários do INSS que sofreram descontos ilegais podem consultar as respostas sobre as contestações em agências dos Correios. Aqueles que procuraram atendimento há mais de 15 dias úteis terão essa opção. Além disso, essas consultas também estão disponíveis pelo app ou pelo site Meu INSS. Mais de 3 milhões de contestações já foram registradas. Olha, jovens, adultos e idosos que desejam aprender ou aprimorar os seus conhecimentos, atenção para essa notícia excelente. Gente, os núcleos de alfabetização continuam com inscrições abertas. É a sua chance de obter aquele conhecimento que, claro, nunca é demais, né? A Secretaria de Educação está com inscrições abertas para os interessados em participar dos núcleos de alfabetização. O objetivo do programa é alfabetizar e também aprimorar o aprendizado. Os alunos que já sabem ler, eles terão uma recomposição de aprendizagem. Então, os professores vão trabalhar com esses alunos a partir da dificuldade deles, para sanar essas dificuldades. Já os alunos que não sabem ler, que não estão, né, na rede, nunca entraram no ensino, eles serão preparados, né? Eles iniciarão a alfabetização, tanto em português como em matemática, e depois a gente já orienta, olha, a gente tem uma escola mais próxima da casa dele, a gente tem uma escola no bairro tal, procure a escola para você começar a dar seguimento, porque como é um projeto, ele não tem certificado, é só uma recomposição de aprendizagem. O programa ele vai contemplar de junho a dezembro, e aí a gente vai avaliar se deu certo, porque a nossa ideia é os alunos que têm dificuldade de aprendizagem, que eles possam sair, né, sanando essa dificuldade. Os outros que não sabem ler e escrever, é um início para que depois a gente possa encaminhá-los para as nossas escolas de EJA.
As aulas acontecem em 2 escolas do município e vão até o final deste ano. Já estão abertas inscrições. Os alunos podem ir direto nas escolas, na Complexo Educacional Geraldo Guedes ou na UME Alagoas, no período de atendimento da secretaria, que a inscrição é no decorrer do ano, não tem uma data fixa. Então, se o aluno quiser em agosto fazer inscrição, ele pode fazer inscrição. E falamos de notícia boa aí, dinheiro, viu? Começa hoje a funcionar aquela nova modalidade do Pix automático, tá? Ela permite agendamento de pagamentos recorrentes, como contas de luz, água, além de assinaturas. Para a realização, a pessoa deve autorizar essa opção no aplicativo do banco. Já as empresas precisam ativá-lo aí junto às instituições financeiras. Essa modalidade substitui o débito automático e amplia o acesso a serviços para aquelas pessoas que não têm o famoso cartão de crédito. Já está disponível a portabilidade de contrato consignado para o CLT. Com isso, trabalhadores podem pedir a migração de agências aí, ou através das próprias agências, ou dos aplicativos dos bancos. Trabalhadores com empréstimos consignados antigos poderão fazer a portabilidade para o Programa de Crédito do Trabalhador. Lançado no fim de março, o programa oferta crédito com juros mais baixos a trabalhadores de carteira assinada. Essa é a terceira etapa de ampliação da portabilidade na nova linha de crédito consignado para esses trabalhadores. Sendo assim, o trabalhador que faz a contratação da modalidade de consignado privado poderá trocar de instituição financeira, escolhendo aquela que oferta juros mais baixos. Com isso, qualquer dívida de qualquer banco poderá ser transferida, inclusive as linhas de crédito do trabalhador, contratadas desde março deste ano. As mais de 70 instituições financeiras habilitadas no programa já estão autorizadas a realizarem a oferta de troca diretamente em seus aplicativos ou sites. A troca se torna mais vantajosa quando o CLT recebe juros mais baixos que as linhas de créditos contratados pelos trabalhadores. Em média, o crédito direto ao consumidor tem juros em torno dos 7% a 8% ao mês. Através do novo programa, as taxas estão um pouco acima dos 3% ao mês, com alguns bancos cobrando 1,6% ao mês. Muito bem, chegou a hora da previsão do tempo aqui no seu N1. Vamos acompanhar então como está começando a semana aqui na cidade de Cubatão. Para você, imagens do Pier do Jardim Casqueiro, esse ponto turístico aqui da nossa cidade. A gente acompanha aí um dia ensolarado. Os termômetros marcam agora 24 graus aqui em Cubatão, A máxima para hoje é 25, a mínima de 26, Estamos vindo aí de dias bem com temperatura amena, bem friozinho realmente, Quinta, sexta, marcamos as temperaturas realmente baixas. Nós falamos aqui no seu UN1 de 12 graus. Agora as temperaturas começaram a subir, 24 graus, 16 aí a mínima para hoje. E assim a gente confere as temperaturas com a repórter Cris Castanheira. A terça-feira será de sol pela manhã. O tempo fica firme durante todo o dia e não há previsão de chuva. Os termômetros têm mínima marcando 16 e máxima 24 graus. Vento moderado durante todo o dia e a umidade relativa do ar tem variação entre 67% e 91%. Muito obrigado, Cris. Uma comissão especial de vereadores estiveram reunida para debater a criação de um centro multitéia aqui em Cubatão. A implantação do Centro Multitéia na cidade de Cubatão é uma preocupação da Comissão Especial de Vereadores presidida pelo vereador Guilherme Amaral. Por isso, ela esteve reunida pela segunda vez, pois nos dias de hoje é bastante significativo o número de crianças, jovens e adultos que apresentam características do transtorno do espectro autista. Devido a isso, a importância da união e o esforço de todos. Interessante nós fazermos essa reunião e entender o olhar de cada um, saúde, educação, os vereadores que trazem o anseio da comunidade
como nós, enquanto secretarias também, né? Não dá para dissociar o TEA, né, o transtorno do espectro autista, como se fosse responsabilidade de apenas uma pasta. Não, nosso trabalho precisa ser interdisciplinar e intersetorial. Então, essa reunião é muito importante, né? Tiram-se as dúvidas, fazem os entendimentos e os ajustes para que a gente possamos avançar realmente para a construção do Centro Multi-TEA. Estiveram presentes representantes do CEP, Serviço de Especialidade Pediátricas, professores da rede municipal e o secretário de Saúde, Márcio Oliveira, que exaltou o trabalho da comissão especial, porém acredita que a política pública tem sempre que ter continuidade. A política pública, no caso da saúde, a gente tem algum conhecimento sobre, mas quando a gente fala de um indivíduo que ele transita não só pela saúde, mas pela educação, esporte, lazer, cultura, ele precisa ter um olhar mais amplo. Então essas discussões elas são muito importantes para nós entendermos até onde vai cada competência, mas que esse indivíduo ele faz parte de uma administração, ele está dentro de um município e precisa ser atendido pela administração como um todo. E discussões como essa é muito relevante e importante para a gente construir essa política pública de uma forma que de fato atenda a necessidade, não apenas por uma questão meramente numérica. Estamos fazendo algo em prol, mas não é só algo, é o todo. É fazer com que esse indivíduo se sinta incluído nas ações do município. O vereador Jair do Bar é o relator da comissão e para o presidente implementar políticas públicas para o bem-estar das pessoas com transtorno do espectro autista e a união de todos os poderes é de fundamental importância. Todos nós sabemos que a administração pública, os poderes da União, eles são independentes. Todavia, são harmônicos. Harmônicos em que sentido? Harmônicos na junção de esforços para traçarmos estratégias para que políticas públicas, que são suas implementações, competências privativas do governo municipal, possam ser implementadas fazendo jus às necessidades das pessoas. E a Câmara de Vereadores ela tem essa prerrogativa, utilizar-se dessa harmonia dos poderes para nos juntarmos numa mesa redonda e desenharmos quais são as estratégias a serem adotadas para que a política pública, para o atendimento às pessoas atípicas do nosso município, sobretudo aquelas que ainda se encontram na faixa escolar, de idade escolar, possam ter eficácia. Saímos aqui com encaminhamentos significativos. Começamos a nossa primeira reunião há dias atrás, ainda como um zigoto, primeira célula do embrião. Agora já passamos para o embrião, já houve a multiplicação dessa célula. E eu tenho absoluta certeza que tão logo este zigoto que se transformou no embrião nascerá efetivamente uma importante política pública que servirá de divisor de águas, principalmente para aquelas famílias que precisam de apoio no que pertine aos cuidados de crianças atípicas e pessoas atípicas. E agora, vamos falar de esporte por aqui. O vereador Topete solicitou estudo para a cobertura de quadras esportivas aqui em Cubatão. Estudos técnicos e orçamentários para a implantação de cobertura em todas as quadras esportivas das unidades municipais de ensino de Cubatão foi o requerimento apresentado pelo vereador Topete na 19ª sessão ordinária. Segundo o parlamentar, a ausência da cobertura limita o uso dos espaços esportivos, especialmente em dias de chuva. Várias mães procurou esse vereador aqui também, faz tempo que vem falando a questão dessas quadras. Tem umas quadras que são cobertas e outras não são. Então, até as crianças na escola, quando chove, não conseguem fazer educação física. Então, procurou, eu peço esse estudo aí à prefeitura, que o mais rápido possível venha solucionar esse problema das quadras dos colégios, porque umas têm e outras não têm. Então, tem alguma coisa que pode ser feito aí para poder melhorar isso aí nos colégios, para poder as crianças terem as outras atividades em dia de chuva também, para não ficar preso dentro da sala de aula e não poder fazer. Porque se uns podem, por que outros não podem? Né? Então, eu acredito que o prefeito vai dar uma atenção nesse requerimento aqui, o mais rápido possível, para a gente poder solucionar esse problema nas escolas municipais que não têm as quadras cobertas. Muito bem, vamos agora conversar com o Lucas Senna. A gente continua no esporte, né? Boa tarde para você, Seninha, tudo certo? Certo, e você? Como é que você está? Tranquilo. Como foi o fim de semana?
De muito trabalho, aliás, Aí né? sim, Exatamente. te Aliás, entendo. a reportagem que eu fiz no final de semana ali, acompanhando o futebol amador aqui de Cubatão, logo mais na segunda edição com o Lucas Sena, os detalhes todinho para você, né? Mas bora começar então a falar de esporte por aqui, Lucas, e começar falando do Palmeiras, né? Estreia no Mundial de Clubes aí e fica no empate com o Porto? Exatamente, Jefferson. Olha, vou ser muito sincero para você, eu assisti o jogo e o Palmeiras merecia pelo menos uns 3 pontos. 1 ponto foi de praxe, o empate é o que dá. Agora, 3 pontos mereciam estar na conta do Palmeiras. O Palmeiras foi conseguindo controlar a partida, conseguiu dominar o primeiro tempo. E no final do primeiro tempo teve ali, digamos assim, que o grande lance da partida, né? A gente tem que lembrar também que o Porto está no final de temporada europeia e o Palmeiras está, digamos que no meio, então está no seu auge físico. Aí no segundo tempo foi um passeio alviverde absurdo, meus queridos Jefferson Cauã, que está ali com uma camisa verde belíssima, e vocês de casa. O Palmeiras tranquilamente merecia sair do MetLife Stadium em Nova Jersey com os 3 pontos e assim seria o líder do grupo A. Agora sim, Jefferson, a gente tem que também ser muito sincero, né? A gente brinca aqui de rivalidade e tal. Posso falar para você e para os amigos de casa que o Palmeiras tranquilamente vai passar de fase de grupo, porque os outros adversários, o mais difícil era o Porto, né? Que é o europeu, tem essa estigma, mas os outros 2 adversários, tecnicamente, são muito abaixo em comparação ao Palmeiras e ao Inter Miami, que é o Al-Ahly do Egito e o próprio Inter Miami. Então, assim, o Palmeiras tranquilamente, se jogar o que sabe, passa tranquilamente em primeiro ou segundo, aí quem decide é o futebol. Mas pode ficar tranquilo que acho que os torcedores alviverdes vão ver o Palmeiras galgar mais passos rumo às quartas e quem sabe ao tão sonhado bimundial. Era isso que eu ia perguntar agora. Será que com isso vem o Mundial realmente, o tão sonhado, esperado, inigualável? O Mundial vem para o Palmeiras ou não? Olha, ser muito sincero, é claro, né, que as outras equipes europeias não têm o mesmo nível do Porto, né, elas são melhores. Só que a postura que o Palmeiras mostrou na partida, ali se seguir acentuada, não vai ter uma vida fácil, mas pode assustar e quem sabe surpreender, viu, Jefferson? Muito bom, vamos esperar aí os próximos capítulos da novela palmeirense, né? Botafogo faz 2 tempos aí distintos, sim, mas sai com vitória, Sena. Exatamente. Antes, só pra gente falar, o Palmeiras é o 3º do grupo, né? Todos do grupo têm o mesmo número de pontos, mesmo número de gols, né? Até porque foi 0-0 as partidas, mas o Palmeiras, por ter mais cartões amarelos, está em 3º no grupo A. Pula pro grupo B, Botafogo e Seattle Sounders, né? Nos Estados Unidos, ali na Califórnia. O que aconteceu, meus amigos? Botafogo fez 2-0 no primeiro tempo, com já que ele falhou, fim das contas, que balançou as redes. Virou o tempo, trocou de campo, parece que a sombra do time dos Estados Unidos ficou no Botafogo, que o Botafogo parou de jogar, diferente do Palmeiras, que aumentou sua produção no segundo tempo, o Botafogo diminuiu sua produção. Primeira vitória do brasileiro na competição e está na 2ª colocação do Grupo B, até porque o Grupo B é Paris Saint-Germain, Atlético de Madrid. Paris Saint-Germain fez um sonoro 4-0 em cima do time espanhol e assim está na liderança. E o Botafogo teve o seu único momento de paz nesse começo, que o segundo jogo é PSG e o terceiro é o Atlético de Madrid, viu, Jeff? Então, tem muita emoção aí para o time carioca, viu? Pois bem, agora a gente fala do São Paulo, né? Porque o Zubeldia pediu demissão e o Tricolor está sem treinador, é isso, exatamente, Jeff. A notícia da manhã de hoje, o Zubeldia pediu demissão de técnico do São Paulo Futebol Clube. Ele que na última rodada perdeu para o Vasco por 3-1, já vem acumulando 3 derrotas seguidas, ele até queria se demitir na coletiva depois do jogo contra o Vasco. Ele foi convencido pelos dirigentes do Tricolor Paulista a não fazer isso, mas a sua decisão permaneceu e assim Zubeldia não é mais técnico do São Paulo. A diretoria tricolor vai agora buscar os seus treinadores e o alvo é o Hernan Crespo, que já passou pelo Tricolor Paulista em 2021 e foi campeão paulista. Zubeldia deixa o São Paulo com 38 vitórias, 27 empates e 20 derrotas, Jeff. Então a gente falava que o São Paulo capengava, estava tropeçando, Zubeldia trupicou, caiu, saiu fora, não é mais o treinador do São Paulo. Agora vai começar aquela especulação, né? De novo treinador, quem vem, quem não vem, quem assume, quem não assume. As informações completas sobre esse assunto, o Lucas traz a nossa segunda edição às 6h15, assim como o material que eu preparei ontem, aí, final de semana, sobre as partidas aqui na cidade de Cubatão. Copa Mário Covas, exatamente, né? E outros assuntos também aqui de Cubatão e do Legislativo para você. Fiquem com a gente porque depois do intervalo nós vamos ter Lidiane Chaves, tá? Mais um quadro Saúde Pleno. O assunto de hoje é justiça social no enfrentamento à violência contra a mulher. Nós estamos também nas redes sociais, viu, Sérgio? É isso, Jeff. Nós estamos no Instagram, Facebook e no YouTube. Só você de casa pesquisar @TV Câmara Cubatão. Não sai daí, até já.
Boas-vindas! Essa é a nossa página de educação financeira do Desenrola. Eu sou Gabriela Chaves, economista e fundadora da Nufront Empoderamento Financeiro. Eu já passei mais de 5 anos da minha vida endividada, tirando dinheiro do cheque especial para pagar cartão de crédito. Tem muito conteúdo por todo o site. Aqui a oportunidade é que você possa se organizar financeiramente e desenrolar de uma vez por todas. Essa oportunidade está disponível para todo mundo, gente. Tem opções de negociação para quem ganha pouco, para quem ganha mais, para quem tem dívidas pequenas, dívidas grandes. Tem oportunidade para todo mundo. Planejar melhor, listar suas dívidas, tomar consciência delas. Toda essa arrumação da casa é fundamental para que você recupere a sua saúde financeira. E é por isso que o Desenrola nasceu. Para que você consiga conquistar sua saúde financeira e voltar a sonhar. Nós já estamos de volta com o seu N1. Justiça Social e enfrentamento à violência contra a mulher é o tema de hoje do quadro Saúde Plena. E para falar então sobre esse assunto de extrema importância, eu recebo mais uma vez a psicóloga Lidiane Chaves. Lidiane, seja bem-vinda mais uma vez. Boa tarde para você. Boa tarde, chefe. Seja bem-vinda. A todos. Vamos então, falar sobre esse tema que é um tema ali de, sem sombra de dúvidas, de extrema importância, não? Sim, e hoje, tá tendo muitas lutas, contra, e sendo falado muito sobre esse tema que há muito tempo estava sendo calado. E as mulheres, e isso, graças às mulheres que mesmo com muita dificuldade já estão começando a ter a sua voz ativa, de correr atrás, de lutar pelos seus direitos, olhar para o que precisa ser olhado e fazer, sim, correr atrás realmente dos seus direitos. Lídia, então o que representa o Junho Feminista na luta contra as mulheres? Isso não que seja novo, Já vemos aí com isso em andamento e agora está criando mais força justamente pela essa união de mulheres nesse movimento, onde marca o quê? O fortalecimento dessas vozes femininas em busca da justiça social e também o combate da violência. Então, sobre o nosso olhar aí da psicanálise, principalmente, é também o rompimento aí de silêncios de mulheres, que vieram antes de nós e que marcaram, sim, a nossa subjetividade, as feministas com dores, com as opressões que foram sendo caladas e hoje, sim, estão sendo expostas aí para outras mulheres nesse movimento. E como que a violência contra a mulher afeta o psiquismo, Lídia? Veja só, Jefferson, parece uma coisa assim, tão banal, mas é um tema tão delicado que muitas mulheres ainda acham comum levar um tapa, que eu mereço isso, se coloca nesse lugar e não. Quando ela tem esse olhar sobre ela, é o que remete muito o quanto ela está fragilizada, o quanto ela precisa de ajuda para olhar para essa mulher que está aí dentro dela, olhar para esse interior e como é que ela cresceu nessa sociedade, se colocando nesse lugar que ela de repente ela pode sofrer uma agressão e ficar calada, e correr atrás realmente do seu direito. Então, ela precisa sim estar fortalecida, ela precisa procurar a rede de apoio, estar em meio de outras mulheres que estejam aí ajudando, auxiliando ela nesse processo que muitas vezes é dolorido, porque quando você reconhece que você está sendo agredida, que você está sendo violentado pelo outro, que de repente você acha, idolatra como um amor da sua vida, e isso não é amor da minha vida,
isso sim é uma agressão, isso sim é uma violência. Então, colocar essa mulher também a mascarar, né, essas dores dessa mulher, não é um processo muito tranquilo de se fazer, não é muito sutil dela presenciar isso tudo, porque ela vai encontrar uma outra realidade da qual ela estava vivendo. Então, uma nova reconstrução até mesmo da sua própria identidade. Ô Lidia, o que leva muitas mulheres ainda a permanecerem, né, a continuarem em muitas relações abusivas? Veja só, né? Existem alguns fatores como a baixa autoestima, a culpa de forma inconsciente, a identificação com figuras aí parentais violentas, o medo quando a gente fala o medo da solidão. Então isso remete sim de forma psíquica, né, que impede aí a ruptura dessa relação com esse agressor. Então veja, é mais uma questão muito mais interna dela não conseguir sair desse relacionamento abusivo, dela aceitar, porque para isso ela precisa aceitar, olhar para que entender que ela está realmente no relacionamento doentio e que ela precisa de cuidar, né? Cuidar de si para que ela tenha esse fortalecimento para tomar decisões que vai aí com certeza contribuir demais para a saúde emocional dela, principalmente. E como que nós podemos identificar, né, de que uma mulher próxima da gente pode estar passando, vivendo uma situação de violência? Mudanças de comportamentos, né? Isolamento também, quando percebe muita fala de defender o suposto agressor, de que não é normal isso, né? Isso aqui só foi uma vez, enfim, falas, né, que costumamos, infelizmente, a ouvir e que se acha que é normal. Que eu me expôs em um local, num ambiente, e ser isso natural, ser normal. Não, né? Porque além da violência, pode ser que não tenha tido ainda uma violência física, né? Muitas mulheres ainda fica apenas nesse estágio emocional, né? Alguns já avançam para o físico também, mas muitas delas conseguem se libertar nesse primeiro estágio, que é onde fica só o emocional, né? O verbal. Outras não, outras infelizmente chegam ao ato, né? da agressão, enfim, e acaba tumultuando isso, trazendo um adoecimento coletivo, porque não somente essa mulher está doente, mas também a família em si também acaba adoecendo, né? Porque ela vê esse vínculo entre esse agressor e essa membra da família, né, sendo alvo de tanta agressão e de repente não poder fazer nada, né? Ficar calada, porque ainda mesmo assim essa mulher que está doente, né? Porque a gente tem que colocar assim ela num lugar de doença e que ela precisa sim buscar ajuda psicológica para ela fortalecer, né, esse ego e para que ela consiga assim ter esse resgate desse auto-amor e consiga, assim, um relacionamento de fato saudável. E como que a psicanálise propõe uma transformação dessa realidade? Olha só, né, Jefferson, esse é um trabalho muito interno, né, que costuma ser feito durante um processo terapêutico, desse resgate dessa mulher, dessa construção dela, dessa identidade e o que de repente colocou ela, né, como ela se vê nessa relação doentia e abrindo camadas, né, sutis para que ela consiga assim ter prioridade
né? Fortalecimento do que realmente, consciência do que está acontecendo com ela, que ela está realmente envolvida em um relacionamento doentio e que ela pode, sim, né, olhar para isso com merecimento, com cuidado, com respeito, através do autocuidado, através, né, de redes de apoio, procurando sim pessoas, familiares que apoiam ela nessa decisão, até mesmo de saída, porque o que acontece algumas vezes também é não ter esse suporte, sabe? E ser realmente só se sentir culpada. Você sabe que a pessoa é dessa forma, mas você quer estar nesse relacionamento. Tem muito dessas falas. Então, o que essa mulher precisa menos nesse momento é de julgamento e mais acolhimento. Era justamente isso que eu ia perguntar agora para você, né, Lidy, questão da rede de apoio. Como que essa mulher pode ter essa rede de apoio e quais são essas redes de apoio? Isso tudo vai mediante esse autoconhecimento da elaboração, né, das suas falas mesmo, dessa reconstrução, dessa história dessa mulher e que pode sim ser reposicionar novamente no mundo, né, como uma pessoa desejante, como uma pessoa de merecimento e capaz de escolher e se priorizar acima de tudo. Como que a mulher ela pode se reconhecer, né, como sujeito de desejo, não apenas de cuidado? E isso está interligado com o autoconhecimento. Quanto mais ela, né, se reconhece como mulher, como atuante, como resgatando seus próprios valores, os seus desejos, as suas vontades, ela sim, né, ela vai diminuir essa abertura dessa pessoa, né, invasiva na sua vida. Então ela vai ter mais voz para fazer as suas escolhas. Então, a busca do autoconhecimento é essencial para esse movimento de libertação e de cura em um relacionamento abusivo. Sem dúvidas, e não permita, né, você mulher, que você fique dentro de um relacionamento abusivo de forma alguma. Se for o caso, se você se sente segura, procure uma amiga, uma prima, um parente próximo, mas denuncia, peça ajuda, sem sombra de dúvidas. Lidy, muito obrigado, uma ótima tarde para você. Volta aqui na próxima segunda-feira com a gente, viu? Com certeza. Até mais. É isso, então nós ficamos por aqui. Uma ótima tarde para você. Eu volto amanhã na sua primeira edição. Obrigado pela companhia. Tchau.